Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Luigi e hoje venho trazer para vocês o nosso quarto simulado. Então faz o seguinte, pega a prova que está no link aqui da descrição, faz ela, encara como se fosse uma prova, simulado mesmo. Depois pega tudo que você errou, analisa, vai nas questões direto que você errou, verifica o porquê que você errou. Faltou interpretação de texto? Foi uma parte da questão que você deixou de ler? Ou foi um quadrado que você esqueceu de tirar a raiz? Ou um arredondamento que não ficou legal? Enfim, verifica isso, corrige, porque é melhor errar aqui do que errar na hora da prova. Sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo! Antes de começar, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever, deixar seu canal, deixar seu like. Se inscreva aqui, ó, siga a gente nas redes sociais. Sempre temos novidades. Agora, a gente está num processo de transição com um curso de matemática básica, totalmente gratuito, então não perca, acesse esse curso, tá? Se você, professor, não estou conseguindo acessar todas as aulas ainda. Então, fale com a gente no Instagram. Lá a gente vai dar informações para você conseguir acesso a toda a aula. Então, em todo o curso está prontinho, com material e tudo, então não fique fora dessa. Sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. Olha só, a gente começa aqui o nosso simulado, primeira questão direta, tá? Diretinha mesmo. Vem comigo para você entender. Ela fala o seguinte, geometria plana. Na figura a seguir, os triângulos ABC, AEF, CDI e BGH são equiláteros. E as medidas dos lados ID, DE, GH e HI são em centímetros, respectivamente, 5, 7, 4 e 13. Assim, a soma das medidas dos segmentos EF e FG em centímetros é igual a... Beleza. Eu vou anotar o que eu quero achar. Eu quero achar o EF e eu quero achar o FG. Então, x mais y. Eu sei que esse cara é igual a esse, porque é um triângulo equilátero. Esse igual a esse, porque é um triângulo equilátero. E esse daqui é igual a esse daqui, que é igual a esse daqui. Por quê? Porque é um triângulo equilátero. Além de tudo, maior também é. Vamos às medidas que ele forneceu. O ID mede 5. Ó, primeira informação está aqui, ó, amarelinho igual a amarelinho. Se esse cara mede 5, aqui todo mundo mede 5. Ó. Segunda informação, o DE, que é o segundo, ele mede 7. Vamos ver onde ele está. DE está aqui, esse cara mede 7. Terceira informação, o GH, ele está falando que o GH mede 4. O GH, cadê o GH? Lá embaixo, ó, 4, 4, e aqui vai ser 4 também, porque é um equilátero. E por fim, ele dá a seguinte informação, vamos fazer de verdinho, bem clarinho. O HI mede 13. Onde está o HI? O HI está aqui, ó, 13. Opa! Tudo que eu precisava. Eu tenho aqui ó, o lado do triângulo equilátero maior. Como eu sei que ali é 5, aqui é 3, aqui é 4, a soma de tudo é o lado do maior. Então, vamos ao cálculo desse lado. Ó. Lado do maior vai ser 5 mais 13 mais 4. Vai dar 13 com 5, 18, com 4, 22. Se é 22 a medida de um lado, todos os outros também medem 22. Então, esse cara tem a mesma medida. Como eu já tenho 7 e 5, para calcular o lado AE, o que eu vou fazer? Ó? O AE também é determinável. Ele vai ser 22 menos 7 menos 5. Se eu tiro 7, sobra 15. Se eu tiro 5, sobra 10. Então, aqui é 10. Portanto, aqui é 10. Portanto, é 10, já achei o x. E o y, professor? Ué, olha o FG lá embaixo. Se você analisar com cuidado, o FG não é o lado, que é 22, menos 10 e menos 4. Se eu tiro 10, sobra 12. Tiro 4, fica 8. Então, esse cara aqui é 8. Portanto, o valor que ele está pedindo, que a gente chamou de x e y, x mais y é 10. Mais 8 que é 18. Olha que bonitinho. Já pegamos aqui a primeira. Primeira questão resolvida, redondinha. Bora para a segunda. Questão 2. Basicamente um estudo de simetria. Vamos ler com muita calma. Ele fala o seguinte.
Isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura, mantém as distâncias entre os pontos. Duas das transformações isométricas são a reflexão e a rotação. A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada de eixo. Esse eixo funciona como se fosse um espelho. A imagem refletida é o resultado da transformação. A rotação é um giro de uma figura ao redor de um ponto, chamado de centro de rotação. A figura sofreu 5, não vacilem, se você esquecer de um já era. Transformações isométricas, que não mexem na sua medida. E na ordem que ele vai colocar. Qual é a posição final da figura? É um probleminha clássico, modelo Enem, em que você vai transitar, trabalhar com reflexão, rotação, então, importante você entender. Vamos começar? Primeiro, reflexão no eixo X. Imagina só, eu tenho essa figura, eu vou pegar ela e vou fazer uma reflexão sobre o eixo X. Então, imagina, eu tenho aqui o eixo Y, eu tenho aqui o eixo X. Tudo bem? Vamos supor que está assim. Eu vou fazer um esboço da figura, tá? Vamos supor que o coração que está ali é esse carinha aqui, ó. Eu sei que o da figura está melhor, mas enfim. Tá? Isso aqui é só um esboço. Aquele é o ponto A, aqui é o X. Primeiro movimento. Primeiro movimento vai ser uma rotação, uma reflexão em torno do eixo X. Então, vai funcionar como se fosse um espelho. A figura ela vai fazer qual movimento? De rebatimento. Ela vai fazer isso daqui, ó. Aí eu pego e trago até o ponto A. Então, esse foi o primeiro passo. O primeiro passo eu trouxe daqui para cá. Ó. Então, já dei uma melhorada, já fiz passo 1 completo. Vamos seguir para os próximos passos. Passo 2. Uma rotação no sentido anti-horário. Tá. Lembrando, se eu tenho aqui uma circunferência, como que eu analiso os sentidos? Sentido horário é o sentido tradicional do relógio. Ó. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. O sentido horário é esse sentido. O sentido anti-horário é esse. Ó. Então eu tenho o anti-horário aqui e eu tenho o sentido horário aqui. Ó. Então não vacila. Ele faz uma rotação de, vamos ver, 90 graus em qual sentido? Anti-horário. Então, 90 graus nesse sentido. Como ele está para cá, em torno de quem? Em torno do ponto A. Então, vou pegar em torno do ponto A, que a minha figura está ali. Deixa eu apagar aqui o rascunho. Olha só. Então, eu tenho a posição original. Vamos fazer esse passo aqui. Ó. Ele está mais ou menos assim. Perceba que a posição que ele vai estar em relação ao eixo, tanto faz. Eu vou fazer de azul a figura antes da rotação. E depois da rotação, ela fez uma rotação de 90 graus, no sentido anti-horário. Ela fez esse movimento. Ó. Rotacionou 90 graus aqui. Ó. Então, ficou a seguinte figura. Algo mais ou menos assim. Ah, professor, não ficou tão fidedigno, mas tudo bem, importante é a ideia. Tá? Aqui é o y que vai ser útil daqui a pouco, o x, de certa forma, vai ser útil só no último passo. Aí depois uma reflexão em torno do eixo y. Então ele pega o eixo y, vai funcionar como se fosse um espelho. Então temos o primeiro movimento aqui, segundo movimento aqui, agora o terceiro. O terceiro é reflexão em relação ao eixo y. Ele funciona como se fosse um eixo de rotação. Ou melhor, como se fosse um espelho. Então tá aqui, ele veio para cá. O azul é o que era, o preto é o que vai acontecer. Ó. Ele estava assim, agora ele vai ficar assim, a posição final. Nossa, professor, que desenho maravilhoso. Eu sei, realmente é mesmo. Realmente eu não duvido. Olha só que coração bonito. Agora vamos ao quarto passo. O quarto passo, eu vou fazer uma rotação de 45 graus no sentido horário.
Então ele vai rotacionar 45 graus no sentido horário. Tá aqui, ó. Rotação de 45 graus no sentido horário. O sentido horário é esse, ó. Então vai fazer, ó, 45 graus aqui. Ou seja, a figura ela tá assim, ó. O azul é o que era, o preto é o que vai se tornar. Aí eu faço uma rotação de 45 graus. Ele vai ficar um pouquinho inclinadinho assim. 45 graus nesse sentido. Ele fica na diagonalzinha assim. Luigi, seu desenho tá horroroso. Nossa. Não é pra tanto, né? Mas enfim, ó. Vamos ver se eu melhoro aqui. Pronto. Aí depois que ele fez tudo isso, ele ainda vai fazer o quê? Olha só, uma reflexão no eixo. Uma reflexão no eixo X. Então, além de tudo, vai espelhar. E o quinto passo, repara, se você para aí, você vai ter a letra D como resposta. Então, não, tem um quinto passo. E o quinto passo ela vai ser refletida e você vai ter isso daqui, ó, como figura final. Tá? Porque a original ela estaria teoricamente assim, né? Aí você faz uma rotação, você rebate ela. Deixa eu apagar, deixar só a resposta final. Pronto. Então, isso dá pra gente a alternativa C. Fechou? Questão legal, né? Ela envolve vários conceitos. Luigi, você devia ter deixado as figuras prontas, né? Ia ficar um pouco melhor para resolver. Sim, mas eu queria resolver como se eu fosse um aluno. Na hora, eu ia fazer mais ou menos um esboço desse tipo. Tá certo que na hora eu faria um esboço em cima do outro. Mas enfim, importante você entender e ficar claro para você como funciona. Professor, eu errei porque eu esqueci algum passo. Então, depois você faça, veja o que você errou, corrija, e é assim que você vai ficar ó, alinhadinho para as provas. Combinado? Bora, questão 3. Questão 3, ele conta uma historinha bem legal de demanda, oferta e demanda. Vamos ver. Ele fala o seguinte: considere que a oferta é a quantidade de produtos que estão disponíveis para compra e demanda é a quantidade desse mesmo produto que os consumidores estão dispostos a comprar. Uma pesquisa de mercado definiu duas equações que descrevem matematicamente a oferta e a demanda de um determinado produto. A oferta, a equação de oferta é determinada pela seguinte: Q0, 3P mais 50. E relaciona o número de unidades Q0 que o vendedor está disposto a comercializar em função do preço P, em reais desse produto. E a equação de demanda foi descrita pela expressão Q de D. Aqui. Ó, Q de O, oferta, Q de D, demanda. Em que relaciona o número de unidades Q de D que os consumidores estão propensos a adquirir em função do tempo, do preço, que é o P, em reais desse produto. O preço que iguala a quantidade da oferta e a quantidade de demanda de um produto é denominado preço de equilíbrio de mercado, ou seja, o Q0 igual ao QD. Assinale a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, o preço de equilíbrio do mercado e a quantidade de unidades. Então, basicamente, eu vou igualar as duas contas. Eu quero saber, buscamos o preço e a quantidade em que eles são iguais, ou seja, em que o Q de a quantidade ofertada é igual à quantidade que a de demanda. Portanto, seria onde 3P mais 50 é igual a menos 2P mais 500. É bonitinho assim mesmo. Aqui o preço P e o preço P. Pega esse 2, passa para cá positivo. 3 com mais 2 fica 5. 500 é menos 50 é 450. Passo o 5 dividindo. 450 por 5 vai dar 90. Então, o preço seria 90, ou seja,
Eu tenho 3 opções de alternativas. Agora, a quantidade basta eu pegar esse valor e substituir em uma das contas. Eu vou substituir na primeira. Então vai ficar, ó, 3 vezes 90, que é 270, mais 50, que vai dar 320 unidades. Alternativa B, ó, bem bonitinha, questão 3. Até agora, função afim, uma equação de um problema envolvendo simetria, um problema envolvendo geometria plana. Vamos para a questão 4. Questão 4. O gráfico da função real que está aí passa pelos pontos menos 3, menos 1, 0, 1 e 2. Eu vou chamar esse cara de B', tá? Para não trocar com o B da função, ou melhor, vou chamar o B da função de B' e A', pronto. Aí só para não confundir o mesmo B, acho que isso poderia ter causado alguma confusão. Conforme mostra a seguir, então eu quero achar esse cara aqui, ó. Nessas condições que é o valor de B. Então vamos especificar esse carinha. Como que a gente encontra ele? Ué, vamos achar a reta. A reta, se você pensar um pouquinho, está fácil de achar. Você pode usar um sistema para resolver, ou calcular a taxa de variação. Eu iria pelo A. Vamos pelo A, só para lembrar como ele funciona? O Azinho é a variação, lembra dele? Ele representa a variação de Y por unidade de X. Então, você pode ter o seguinte olhar, ó. Eu tenho 2 pontos conhecidos aqui. Eu tenho esse ponto, que é o ponto de coordenada x 0, y1, e aqui que eu tenho o ponto x menos 3 e y menos 1. Então, a variação A é a variação de y, que seria 1 menos menos 1 pela variação de x, que é 0 menos menos 3. Ou seja, o Azinho ele vai ser 2 sobre 3, 2 terços. Isso, o que é o A? O A é a variação por unidade. Se você quiser chegar nesse Bzinho, como daqui para frente você avançou 2 unidades, ó, a variação aqui foram 2 As. Lembra disso da aula? Olha como é importante conhecer, né, o significado de cada fator, de cada elemento, de cada coeficiente da função. Ó, e aquele triângulo a gente sempre consegue montar. Então a variação foi de 4 vezes 4 sobre 3. E 4 sobre 3 mais 1 é o valor de B. Ou, Luiz, eu achei bom pensar assim, na verdade, professor. Porque agora, quando eu falo que o B ele é igual a 1 mais 4 sobre 3, fica 7 sobre 3 e já era, eu tenho minha resposta. Agora, vamos supor que você não pensou nisso. Você não pensou nisso, você vai achar a função, que também não é nada absurdo. A função é y igual a ax, que é 2 terços, já tu encontrou, mais o coeficiente linear, que é onde corta o eixo y, que é 1. Aí você escreve para x igual a 2, que é exatamente o que você vai achar. O y vai ser igual a 2 vezes 2 terços mais 1, que é 4 terços mais 1, que vai dar 7 terços de qualquer jeito. Suave? Questão 4, bem definida. Vamos para a questão 5. Questão 5, vamos pensar um pouco, vai dar um pouquinho de trabalho, mas se você passa, dependendo da unidade que você usar, fica melhor. Mas vamos ver? Um dia ensolarado às 10 horas da manhã, um edifício de 40 metros de altura. Nossa, até que não é tão pequeno, né? 40 metros é grande, grande. Edifício alto. Produz uma sombra de 18 metros. Então, tem um sol batendo. Então, a sombra produzida por essa figura, ela tem 18 metros, ó. Então, ó, ele não deu, a gente tem que pensar. Aqui é 90, esse cara aqui, ó, tem 40 metros. Aqui 18 metros. Aí ele fala, no mesmo instante, uma pessoa de 1,70 m. A pessoa aqui, ó, obviamente não está fora de escala, tá?
Essa é a pessoa. Situada ao lado desse edifício, produz uma sombra. Então, o sol vai bater também na pessoa. Essa pessoa ela tem 1,70 m. 1,7 metros. E ela vai fazer uma sombra. Essa sombra tem um tamanho. O tamanho dessa sombra eu vou chamar de x. E o que eu faço, professor? A semelhança. X está para 18. 1,7 está para 40. Simples assim. Então você vai colocar essa continha aqui, ó. X está para 18, assim como 1,7 está para 40. Você está usando semelhança aqui. Semelhança. E olha só, vamos dar um zoom lá nas contas. Logo de cara, eu já consigo dar uma melhorada nesses valores, cortando aqui, ó. Colocando aqui 2, né? É 1,7 por 40. Isso dando 20 desse lado e 9 desse outro lado. Então, o x vai ser igual a 9 vezes 1,7, que vai dar 15, isso, 15,3, dividido por 20. Isso aqui vai dar cerca de 76, 7,0, ando uma casinha, né? Se eu cortar esse zero aqui, eu ando uma casinha, vai dar 0,765 metros, que multiplicado por 100 é 76,5 centímetros. Então, você toma cuidado com a unidade, porque aqui a gente fez tudo em metros, né? E a resposta, a única resposta que coincide para a gente é essa daqui, que é a letra D, que é tudo em centímetros. Então, teve uma transiçãozinha ali bem curta de multiplicar por 100. Fechou? Ah, Luiz, a conta achei meio, os números não são tão bonitos. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então, simbora. Próxima questão. Questão 6, 5 já foi. Questão 6, uma questão envolvendo uma exponencialzinha, vamos ler. Ele conta a seguinte história. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactérias. Para decidir que medida tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil, eu tenho um valor inicial de 40 mil unidades, obtém-se a fórmula. Então, essa fórmula P de T, 40 vezes 2 elevado a 3 de T. O tempo T, grava isso, importantíssimo para a questão, hein? Ó, o tempo em horas, não faz cagada. E o P de T, população, show. Aí, em milhares de bactérias. Em relação às quantidades, a quantidade inicial de bactérias após 20 minutos. Primeiro passo, tem que achar o tempo, né? Porque eu não vou colocar 20 no lugar do T. Não, não faz sentido. Então, temos a seguinte condicional, ó. 20, o tempo que a gente vai usar, ele tem que estar em horas. Então, se eu pego 20 minutos e vou passar 20 minutos para horas, eu faço o quê? Eu divido por 60. Então, eu vou pegar o 20 e vou dividir por 60. Quando eu faço isso, vai dar o quê? 1/3 de tempo. 1/3 de hora. Logo, eu vou pegar esse 1/3, vai ficar o P de 1/3, e vou jogar na função, que é 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1/3. Que corta aqui, ó. E uma vez que cortou esse cara, vai ficar 2 elevado a 1, que é 2. E 2 vezes 40 é 80. Então a resposta é 80 mil. E como está em milhares, eu sei que a resposta é 80 mil.
Olha só, e se partiu de 40, chegou em 80 mil, duplicou. Fechou? Curtinho, né? Terminamos a questão 6, vamos para a questão 7. Questão 7 de log, tem que calcular duas alturas e fazer a diferença, vem comigo. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando essa atinge 30 centímetros de altura. O jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu que uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é dada por essa relação, em que o T é o tempo contado em dias e H é a altura da planta em centímetros. Show! A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, e ela é colocada à venda quando ela atinge a altura de 30 centímetros. Ó. Em quanto tempo em dia ela alcançará a altura máxima, que é 40? Eu vou calcular o tempo para atingir 30, e vou calcular o tempo para atingir 40, e vou fazer um menos o outro. Acho que é o melhor caminho. Vamos ver? Então, vou fazer ó, T1 menos T2. Se você isolar os T, escrever tudo em função, pegar aqui, ó, aí fica bem bonito, né? Passa o 5 dividindo, aplica a definição de log, coloca 2 elevado a h sobre 5, menos 1, aí substitui. Fica bom. Fica bom, você acha uma expressão que representa o tempo. É muito conceito de função inversa. Fica bem legal, na verdade. Mas eu me coloco como aluno. Eu calcularia com 30 e 40, não ia fazer a expressão. Acho que é mais prático, né? Então, para H igual, para Hzinho igual a 30, o que vai acontecer? Para Hzinho igual a 30 vai ficar assim, ó. 30 é igual a 5 vezes log na base 2 de t mais 1. E eu vou chamar esse tempo de tempo t1, que é o tempo inicial, tempo i. Logo de cara, o 5 divide o 30, que vai dar 6. Aí fica definição de log, vamos lembrar, base, expoente e resultado da potência. Então, fica 2 elevado a sexta é igual a t inicial mais 1. 2 elevado a sexta é 64. Então, 64 menos 1 é o tempo inicial. Ou seja, o tempo inicial é 63. Tá claro? Estou resolvendo como se eu fosse aluno. Literalmente isso. E agora, o que o aluno faria, professor? Eu acho que ele faria, na boa mesmo. Eu acho que ele colocaria aqui agora para H igual a 40. Então ele calcularia o tempo para 40 e vamos ver o que a gente consegue. Então, ó, vamos lá. Deixa eu posicionar melhor aqui, assim. Para o tempo. Opa. Pronto. Para t igual, para h igual a 40, qual vai ser o tempo desse cara? Mesma lógica. O que vai mudar vai ser a potência do 2, né? Porque vai ficar aqui a mesma fórmula, log na base 2, piriri, pororó. Aqui TF, vamos chamar de T final. Aí eu pego esse 5, passo dividindo, fica 8. Então, aplico a potência, definição, lembra, de novo, base, expoente, potência, fica 2 elevado a oitava agora, que é 256, igual a tempo final, mais 1, que é 256 menos 1. Então, esse cara é 255. Aí o tempo final menos o tempo inicial fica 255
menos 63, que vai dar 192. Tá aí. Matamos a questão 7. Olha a alternativa D. Ele só dá a letra D esse simulado, hein? Olha, se tem uma coisa que tem no simulado é a letra D. Então vamos para 8. Questão 8. O trapézio está ali. Trapézio retângulo, ou seja, falou que é retângulo, sei que é 90 graus nas pontas. Aqui, ó, nessas duas. O AD mede 6. Ótimo, tá na figura. O ângulo BAD é 60, conforme mostra a figura. Sabendo que a diagonal é 2 raiz de 13. Então tem uma diagonal que ele não forneceu, que eu vou desenhar, que é essa aqui, ó. 2 raiz de 13. A medida do lado da beira do trapézio é, não sei, vamos calcular. Eu vou chamar esse cara aqui de xzinho, né? E por que que é importante achar ele? Se eu achei essa altura CD que é xzinho, eu sei esse cara também que é x. E aqui é 90 graus. E aqui eu preciso achar esse h. Dá para achar esse h depois por seno. Então, primeiro passo, o teorema mais querido, maravilhoso, lindo e belo do mundo. Teorema de Pitágoras, que a gente usa o tempo todo. Pensa num cara que aparece em basicamente todo o ensino médio. Aí você vai ter que a hipotenusa ao quadrado, que é 2 raiz de 13 ao quadrado, vai ser igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Agora, aqui vai dar 4 vezes 13, que é 52. Aqui o 36. Aqui o x ao quadrado. Agora, 4 vezes 3 é 52. E se eu tiro 36 de 52, dá 16. Olha que legal. E por que que é legal? Ué, se isso implica que x ao quadrado é 16 e eu estou na geometria, ou seja, trabalhando com medidas, raiz positiva de 16 é 4, já que é uma equação do segundo grau. Tá? A raiz de 16 é 16. Não tem como. Agora, eu achei que esse cara aqui é 4. Para calcular o h, olha o que eu tenho. Eu tenho um triângulo, cateto oposto e quero achar a hipotenusa. Então eu vou usar seno. Então logo... Opa. Paga. Logo, seno de 60 é 4 sobre o h. Esse cara é raiz de 3 sobre 2. 4 sobre h. Passo 2 multiplicando 8. Fica 8 sobre raiz de 3. Vou racionalizar porque as respostas estão racionalizadas. 8 raiz de 3 sobre 3. Está aqui, ó. Letra D de novo. Bora para 9? Questão 9. Na figura abaixo está representado o gráfico de uma função de primeiro grau. A pergunta é qual é a inversa? Ué, vamos lá, vamos baixar a funçãozinha. Se tem 2 pontos, vamos fazer o seguinte, ó. É uma função de primeiro grau, eu tenho o formato dela que vai ser y igual a x mais b. O b eu já tenho, que é 1, falta achar o a. O a eu acho como? Eu acho o caminho delta, taxa de variação melhor. Aqui é o x 0, y1, menos 2 e 0. Então fica 1 menos 0, ótimo. E 0 menos menos 2, ótimo. Então esse cara vai dar meio. Portanto, a reta está assim, ó. A função, né? Meio, opa, meio que multiplica x mais 1. Se eu quero calcular a inversa, eu vou trocar o x pelo y.
Onde tem y eu coloco x, onde tem x eu coloco y. E você aprendeu o quê? Você troca o x com o y e depois isola o y. Esse é o seu objetivo. Então eu passo 1 para cá. Aí fica x mais menos 1, né, negativo aqui. Passo 2 multiplicando. Deixa eu arrumar esse y, ficou feio. Passo 2 multiplicando, eu vou ter como resposta que o y é igual a 2x menos 2. Será que tem? Olha, não é que tem mesmo? Aqui, ó. Letra C, 2x menos 2. Simbora? Vamos para a questão 10. Já estamos na metade da prova. Determina o valor do produto que está ali sabendo disso. Basicamente um produto notável. Então, aqui não tem o que fazer álgebra. Temos 3x mais 2y ao quadrado é igual... Peraí, ficou muito feio. É igual quadrado do primeiro duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Isso vai dar 9x ao quadrado mais 12xy mais 4y ao quadrado. Só que pela hipótese que ele deu, esse cara mais esse ó, é 25. Então, vou colocar 25 no lugar desses dois. E o xy, por hipótese, ele também forneceu que é 2. Pronto. 25 mais 24. 49. Tá aqui, ó. Foi bem direitinha nessa questão. Você não teve nem o que pestanejar. Foi direto para o resultado. Então, simbora para a questão 11. Questão 11, textão. A projeção para a produção de arroz no período de 2012 a 2011 é 2021, repara, são 10 anos, né? Inclui o 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Em uma determinada região produtora, aponta para uma perspectiva de crescimento constante de produção anual. O quadro apresenta a quantidade, ó, o crescimento é constante, hein? Taxa de variação constante, função afim, muito provável. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos desse período, de acordo com a projeção. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida de 2012 a 2021 será de. Então, o aumento é constante. Ele fala aqui, ó, crescimento constante. Eu preciso entender o que é esse crescimento. Ah, função afim? Mas aí tá mais para piar, hein? Quer ver? Ó, daqui para cá, somo 1,25. Desse para esse, somo 1,25. Pronto, já achei o padrão. Somo 1,25. Isso aqui é uma PA. Eu tenho que fazer a soma dessa PA. Então, vimos na aula de progressão aritmética que a soma dos n primeiros termos de uma PA vai ser dado como o A1 mais o AN vezes n por 2. Lembra isso? O A1 eu tenho, que é o 50,25. Preciso achar o AN. No caso, eu quero achar a soma até o 10. Então, logo, a gente quer o S10, que é o A1 mais A10, vezes 10 por 2. Aqui e aqui. Para calcular esse cara, eu preciso calcular o A10, termo geral da PA.
quando você fala em termo geral, é o AN, que no caso é o A10, é igual ao primeiro mais 9. Lembra o degrau? A ideia do degrauzinho? Então é o primeiro que é 50,25 mais 10 menos 1, 9 razões. E a razão é o cara que está somando essa constante aqui, ó. Que deixou lá no comecinho do exercício, ó. Então a razão é 1,25. Isso vai dar 50,25 mais 9 vezes 1, 25, 9 vezes 5, 45, 9 vai dar 4,5 vai dar 11,75. Não, 11,25. Porque mais 1, 25 vai dar 12,5. Aí soma esse cara, vai dar 0,5,16,615. Esse é o último elemento. Logo, a soma vai ficar assim, ó. A soma dos 10 fica o primeiro, que é 50,25, mais o 61,50, vezes 10 por 2. É óbvio que primeiro eu vou fazer essa soma, porque é mais fácil, vai dar 1117,75 vezes 10. Desculpa, tem um cara mais aqui. 111,75 vezes 10 por 2. Eu multiplico por 10, que eu acho mais fácil. Esse cara vezes 10 é isso daqui, ó. Que dividido por 2 vai dar 5, 5, 8, 7, 5. Tem? Tá aqui. Matamos aí a questão 11. Sominha, né? Bonitinho, sominha de PA, né? Probleminha, eu vendo soma de PA. Muito interessante. Os números feios, né? Mas tudo bem, faz parte. Próximo. Esse é difícil. Esse o número é ruim. A torre, as torres Puerta de, de Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construída em uma avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação da torre é de 15 graus com a vertical. Então, a inclinação dela, quando eu comparo com a vertical está 15. Ou seja, se eu puxo uma linha aqui para comparar esse cara a 15 graus. Bem, é isso que ele está querendo dizer. Deixa eu melhorar esse 15, que tá horrível. Pronto. E verticalmente ela tem cada uma altura de 114. Aqui, 114. Show de bola. A altura indicada pelo segmento AB. Ah, está indicada aqui na vertical. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada. Então a base é um quadrado. E uma delas pode ser observada na imagem. Beleza. Utilizando 0,26 como sendo a tangente de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa uma avenida de, meu Deus, ocupada na avenida, tem um espaço de quanto a base? Sei lá. Vamos fazer conta? Primeiro passo, eu vou enxergar esse triângulo fora da figura, que a figura está zoada. Ó. Então, aqui, ó, 15 graus. Aqui 114. Eu quero achar esse cara. Então, o que eu vou usar? Tangente, ó. Tangente de 15 graus é igual a x sobre 114. Agora, esse cara é 0,26. Vezes 114, que é x. Isso vai dar
Vamos facilitar a nossa conta. Como o valor é aproximado, menor, maior, vamos aproximar esse cara aqui, ó. Vamos aproximar para 0,25 para facilitar a conta. Então, quando eu pego 114 e multiplico por 0,25, vai dar 28,5. Então, implica que o x é aproximadamente um pouco menor, né? Que 28,5. Deve ser perto dos 29. Agora, ele quer saber esse cara ao lado. Ele quer saber a área. A área, eu vou pegar esse número aqui e vou levar ao quadrado dos dois lados. Só que, isso aqui é muito perto de 900, né? Porque 27 ao quadrado é 729. E 28,5 ao quadrado é maior do que 27 ao quadrado. Ou seja, esse cara é maior do que 700. Tudo bem a brincadeira? Olha aqui a aproximação no final, né? Isso aí foi essencial para a gente ganhar tempo numa questão como essa. Questão trabalhosa. Fechamos a 12 e vamos para a 13. A 13, ele vai contar uma história. A caminhada é uma atividade física que, quando realizada com frequência, torna-se eficaz na prevenção de doenças crônicas e na melhora da qualidade de vida. Para a prática de uma caminhada, uma pessoa sai do ponto A. Então ela sai do ponto A, vai para o ponto B. Do ponto B vai para o C, do C retorna para o A. Beleza. Quantos quilômetros ela terá percorrido? Meu Deus. Isso aqui eu sei, é 1,8, mas eu tenho que achar esse x aqui. 3 lados, conheço o cosseno do ângulo. 3 lados, conheço o cosseno do ângulo. Pronto, resolvido. Lei dos cossenos. Pensando na lei dos cossenos, o que vai acontecer? Lado oposto ao ângulo ao quadrado vai ser igual ao quadrado dos lados adjacentes. Então, esse cara aqui é o quadrado, esse cara aqui é o quadrado, menos 2 vezes 1 vezes 0,8 vezes cosseno de 150. Aqui vai dar 1 mais 0,64 menos 2 vezes 0,8 vezes raiz de 3 sobre 2. Perceba que eu não multipliquei o 2, que eu sabia que havia um 2 dividindo. Isso aqui é 1,7 aproximadamente. E o cosseno, estava esquecendo, olha o vacilo. É negativo. Negativo, é menos. Menos porque está no segundo quadrante. Aí sobra 1,64 menos 1,7. É menos com menos mais, né? Porque o menos daqui vai juntar com menos de lá, fica mais. 0,8 vai dar 1,36. Somando tudo dá 3, ou seja, o x é raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Tudo bem? Então o total do percurso, 0,8 mais 1, que é 1,8, mais 1,7. Isso aqui vai dar 3,5. Letra D. Olha que bonitinho. Muito boa essa questão, né? Bem direta, os números são mais chatinhos, mas bem resolvível. Vamos para a próxima. Simbora. Questão 14. A reta R de equação que está ali, reta S da outra equação, se intercepta no ponto A, conforme mostra a figura. Sabendo que B é o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas. Opa! Se o B é o ponto com o eixo Y, o x é 0. O C é o ponto com a reta S com o eixo das abscissas. Então, o Y é 0. A área do triângulo é, precisa achar o ponto A e o ponto B. Vamos começar com o ponto A. Como ele pede a área do triângulo, o que eu vou fazer? Vamos pensar um pouco. Eu vou calcular as coordenadas do ponto A com a intersecção, a coordenada do ponto B com Y e a coordenada do ponto C com X. Vamos começar com o B, vai. Pronto. O ponto B pertencente à reta R está onde ela corta o eixo Y. Ela corta o eixo Y quando x é 0. Então, em R, que é na reta R,
eu vou fazer que o x é igual a zero. Se o x é zero, o y vai ficar y igual a 3 vezes 0 mais 4, que é 2, ou seja, 2, né? Porque 4 mais 0 é 4. 4 com 2, 2. Então, esse cara aqui é o ponto 2. Então, x é 0, y2. Agora eu vou calcular o outro ponto, o ponto C. O ponto C vai ser determinado em S. Ele ocorre quando o y é zero. Aí fica 0 igual a menos 5x mais 25 sobre 3. 3 vezes 0 é 0. E eu passo 5 para lá, somando. Ou seja, x é 5. Agora, a última, eu preciso resolver um sistema para achar o ponto A. Eu vou colocar aqui que as equações estão perto. Ponto A é R intersecção S. Ó. Agora, como já está isolado o y de uma com o y da outra, por que não igualar logo de cara? Como eu quero a intersecção, fica 3, esse cara, mais 4 sobre 2. Menos 5 mais 25 sobre 3. Multiplica cruzado. 9x mais 12. Menos 10x mais 50. Aí, deixa eu pegar aqui. Passo 10x para cá. Fica... Opa, é 6, né? Não, certo. Fica 19x. Ai, que horrível. Só que lá de lá, quando eu passo o 12 subtraindo, fica 38. Ou seja, x é 2. Se o x é 2, dá para achar o y. Eu coloco 2 em qualquer uma das contas, vou colocar na primeira, que vai ficar 3 vezes 2 mais 4 sobre 2, que vai dar 5. Então, o ponto A, vamos lá, vamos separar. Aqui. O ponto C tem coordenadas x é 5, y 0. E o ponto A tem coordenadas x2, y5. Ela inverte, né? Agora, vamos para a área. A área é nada melhor que o falso determinante. Ó. Aí fica 0,2, 5, 0 e 2, 5. E repete o 0,2. Olha só. Tudo bem? Então temos o ponto 5, 0, o ponto... cadê? Ponto 0,2 e as distribuições que a gente fez. Agora, e o ponto 2,5. Aí, esses caras aqui eu vou multiplicar cruzado. E aqui também. Aí, sabendo disso, vai ficar 0, 25 e 4, ou seja, 29.
e aqui 10, 0 e 0. Então a área dessa figura vai ser isso por 2. Em módulo 29 menos 10 por 2. Que vai dar 19. E 19 por 2 é 9,5 aqui. Ficou claro? Matamos a questão 14. Que se dá um pouco mais de trabalho, né? Achamos o ponto A, depois achamos o ponto B, depois o ponto C, para depois calcular a área. Então deu um pouco mais de trabalho que o normal. Mas já, né? Já dá trabalho mesmo. Vamos lá, composiçãozinha. 15, f dá f de menos 1. Então vou calcular o f de menos 1 primeiro. Depois eu substituo e calculo o resultado. Fica menos 1 ao quadrado mais 5 vezes menos 1 mais 5. Isso aqui vai ser 1 menos 5. Desculpa, aqui é 2. Menos 2 mais 5. Isso aqui vai dar 4. E agora eu quero calcular o f de 4. Perceba, o segredo é sair de dentro para fora. 4 ao quadrado mais 2 vezes 4. Mais 5, isso vai dar 16. Mais 8 mais 5, 24, 29. Tá aqui, ó. Bem direto, né? Essa de função composta. Não tem muito nem o que discutir. Vamos para a próxima. Essa 16. Leitura rápida. Ele fala assim, que o esquema mostra a configuração de uma quadra de basquete. Ele conta, maior falando, cadê? O trapézio em cinza, chamados de garrafões, correspondentes às áreas restritivas. Beleza, garrafão da primeira situação, trapézio de 360 por 600 por 580. Show. Vendo as orientações do Comitê Central de Federação Internacional de Basquete, a FIBA, em 2010, que unificou a marcação das diversas ligas, foi prevista uma modificação no garrafão das quadras, que passariam a ser retangulares, no tamanho de 490 por 580. Após executar as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, então individualmente, que foi diferença entre as áreas. Então vou começar fazendo o seguinte, ó. Vai ser a área do retângulo menos a área do trapézio, porque ele quer saber a alteração, se houve aumento ou redução. A área do retângulo não tem segredo, vai ser 490 vezes 580. E o outro vai ser assim. 600 mais 360 vezes 580 por 2. Isso aqui vai dar. Eu não vou fazer essa multiplicação ainda. Vou fazer o seguinte, ó, vou colocar o 580 em evidência. Aí fica 490 mais 960 por 2. Ou seja, 580, 490 menos 480, que é 10. E 580 vezes 10 é 5.800. Ou seja, entre a área final e inicial, eu vou ter um aumento de 5.800. Então, peguei a área final, tirei a área inicial e obtive esse resultado. Show? Matamos a questão 16. Questão 17 agora. Então, 17 bem direta. Então, não tem muito... tem muito segredo. O estudante está pesquisando o desenvolvimento de um certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, utiliza uma estufa para armazenamento das bactérias. A temperatura interior dessa estufa em graus Celsius é essa expressão que está aí.
em que o tempo, pô, essa expressão, tempo em horas. O tempo ele está às horas do dia, show. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. Opa, maior possível quando atinge a temperatura máxima. Nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela é o intervalo de temperatura em graus Celsius com classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando a estufa obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura interior da estufa está classificada como? Não sei. Mas eu sei que eu quero. Eu vou querer aquele resultado ali, porque ele quer obter o maior número possível de bactérias. Então, ou seja, a temperatura é máxima. Então, vamos calcular o máximo dessa função. Por que não? Então, vamos escrever ela aqui. TH é menos H quadrado mais 22H menos 85. Aqui. Beleza. Aí eu quero calcular o máximo, vou começar calculando o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Aqui, isso vai dar 11. E o y do vértice, que é o que a gente está buscando, ele vai ser esse cara aplicado na função. Coloca o valor que você encontrou para x do vértice, substitui na função. Você vai ter como resposta o y do vértice. Então fica menos 11 ao quadrado, mais 22 vezes 11 vai dar 242, menos 121, obviamente. Aqui, ó, na situação que está aqui, isso que vai dar 121 menos 86. Que vai dar, se eu tiro 80, sobra 41, 41 menos 6, 30, tá certo? Não, 85, né, professor? Agora sim. Eu achei estranho. Ó. Agora sim. Se tiro 5, 4, sobra a unidade 21. 121 menos 5 dá 116. Menos 80, 36. Então esse cara resultou em 36. 36 está no valor aqui, ó. Está no valor alto. Bem, esse cara aqui não tem segredo. Show? Vamos para 18. Também a pegadinha de quadrática. Uma indústria produz mensalmente X lotes de produto. O valor mensal do produto de venda. O valor de venda é dado assim. O custo é dado por essa função aqui, ó, de produção é dado por aquela função CLX. Sabendo que agora olha como ele descreve, né? O lucro é obtido pela diferença entre venda e custo de produção. Então, o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter lucro máximo é igual a... Sei. Então, o primeiro passo eu vou calcular a expressão lucro. A expressão lucro vai ser a venda menos o custo. Só que a venda vai ser 3x ao quadrado menos 12x. E menos, abro parênteses para não errar, 5x quadrado menos 40x menos 40. Aí fica, aqui vai ficar negativo, vai ficar menos 3 menos 5 menos 2. Aí 12 negativo mais, que menos com menos fica mais 40. Vai ficar mais 28x e por fim mais 40 perdido. Aí feito isso, ele quer saber o x do vértice, né?
Ele quer saber o número de lotes mensais. O x representa os lotes. O x do vértice vai ser dado por menos b aqui menos b sobre 2a (28 sobre 4, que é 7. Beleza? Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos com tudo. Questão 18 foi, matamos, ó. Fizemos a diferença e calculamos o x do vértice, é o que ele está buscando. A 19, soma infinita de PG. Ai, como você sabe, ué? Se é soma infinita, só pode ser PG. A sequência representada na figura abaixo é formada por infinitos triângulos equiláteros. O lado do primeiro é 1. A medida de cada lado é 2/3 a medida do lado do triângulo anterior. Então é uma PG. Porque cada um é igual ao anterior multiplicado por 2/3, né? Então, a soma do perímetro dos triângulos dessa sequência infinita é, primeiro, vou calcular o perímetro do primeiro triângulo. Que é 3, é 3, é 3. É 9. Desculpa. É 1, é 1, é 1, né? É 1, é 1, é 1. Então, o primeiro perímetro é 3. O segundo é esse cara, é 2/3 da medida anterior. Se é 2/3 de cada lado, é 2/3 do perímetro. E 2/3 de 3 dá 2. O próximo é 2/3 de 2. 2/3 de 2, eu vou pegar o 2 e multiplicar por 2/3. Vai dar 4/3. E assim vai seguindo. Eu quero a soma infinita. A soma infinita é 1. É o A1, que é 3. Dividido por 1 menos a razão, que é 2/3. Olha que formulinha boa, hein? 1 menos 2/3, 1/3. Inverte e multiplica 9. Ó, fechou. Vamos para a última? Questão 20. Matamos aí a 19. Questão 20, a figura a seguir apresenta o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele se encontra o Parque Estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua proximidade com a região metropolitana torna-o suscetível aos impactos ambientais causados pelas atividades humanas. A distância entre o B e o C é 8. Vou marcar. Marca, essa informação é útil, né? 8 quilômetros. O ângulo A mede 45 aqui. O ângulo C é 75. Ué, 75, 45, 120. Para 180, 60. O de B, por tabela, 60. Uma maneira de estimar quanto o delta do Jacuí está sob influência do meio urbano é dado pela distância do A até o C. Quero achar esse cara aqui que é X. Ó. A pergunta é, essa distância é? Não sei. Vixe. Lei dos cossenos não rola. Tá faltando informação. Meu Deus. Eu tenho lado, ângulo oposto. Eu tenho lado, ângulo oposto. Lado e ângulo oposto, lembra alguém, não lembra? Lei dos senos. Então, temos aqui, ó, pela lei dos senos, fica 8 por seno de 45 igual a x sobre seno de 60. Aí fica 8 sobre raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60. O 2 corta, raiz de 3 passa multiplicando, acabou, né? Você vai ter como consequência
que vai ficar 8 raiz de 3 sobre raiz de 2. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, vai ficar 8 raiz de 6 sobre 2, que vai ser 4. 4 raiz de 6 vai dar a alternativa B. Tá aí. Finalizamos, tá? Tenta fazer esse simulado em cerca de 1 hora, 1 hora e 15. Eu acho que isso ajuda. Então, muito obrigado pela presença, espero que tenha ficado claro. Não esqueça aí de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações. Siga a gente, mantenha contato. Forte abraço, que a dúvida manda aí, ver se gostou, se conseguiu ir bem, manda quantas questões você acertou. Então, forte abraço, se cuida, até a próxima, nós que voa. Bruxão, fala, valeu.